Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 9 de junho de 2024, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, o ouvido desse irmão, dessa irmã que vai estar ouvindo do outro lado a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no momento João 3,30. Que o Senhor cresça, que eu diminua. A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 28, que diz assim: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é que Jesus seja cada dia mais conhecido através da palavra dele, que é simples, que é maravilhosa, que é perfeita, que é tudo em todos, Armanda Suda e Comandai. Ah, Senhor Deus, me ajuda, Pai, me dê humildade e sabedoria da tua parte, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor vai estar dizendo aqui que as bênçãos da obediência, vamos lá? A gente leu ontem, né? As maldições no Monte Ebal, né? Hoje a gente vai estar vendo as bênçãos da obediência, que é lá no Monte Gerazim, tá bom? Diz assim: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Então, as bênçãos estavam atreladas a obedecer ao Senhor Deus. Por quê? Porque tanta maldição como a bênção, né, elas eram postas em prática através da obediência e da desobediência do povo de Israel. Estava mostrando se eles estavam perseverando na lealdade da lei ou não, tá? Eles deviam estar conforme a vontade do Senhor, conforme o que o Senhor tinha estipulado para ele. Então, essas bênçãos aqui, elas são inversas às maldições. Vamos continuar. Então, são bênçãos e são inversas às maldições dos 27. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Então, Deus está falando, o povo de Israel vai ser abençoado em tudo, na amassadeira, no alimento, no pão, né? Porque era tudo que era usado para o preparo do alimento na casa. Então, especialmente o pão. Então, eles seriam abençoados. Se tivesse servindo a Deus, não ia faltar pão. Vamos continuar. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos, que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Por quê? Fugirão por 7, Aramanda Suda e Comenai, porque o povo vai estar do lado do povo de Deus, vai estar do lado do povo dele. E as bênçãos, né, farão com que os seus inimigos fugirão. Vamos continuar. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Então, tá tudo atrelado à obediência, né, do que Deus havia dado para o seu povo, ou seja, né, o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, porque esse povo era o povo, né, escolhido de Deus, Amanda Sudecomanai, o povo de Israel, né, o Senhor disse que era o presente dele, né, que era o seu presente pessoal, né, era o povo de Israel para Deus, né, Arabanda Sudecomanai. Então Deus diz assim no 11, o Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que dará a vocês, ou seja, seriam só bênção, né, se eles obedecessem, no 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva, enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações. Então, igreja, é uma palavra de bênção, né? A gente sabe que depois disso eles fizeram coisas abomináveis ao Senhor, então eles passaram dificuldades. Chegou o momento do povo de Israel ter que comer os seus próprios filhos, tamanha fome que era, tá? Vamos continuar.
Isso vai estar lá, acho que em Reis, depois, mais pra frente, a gente vai estar estudando, tá bom? Diz assim, vamos lá. E quando fala da chuva, o depósito, é o céu, né? O céu ali, o céu de Deus, né? É a chuva, a bênção, o granizo, tudo vem do Senhor, né? Tudo nas nossas vidas, tanto no povo de Israel, como nas nossas vidas, vem da mão do Senhor, amém? E do povo de Israel não era diferente, ainda mais no tocante, que era o povo escolhido de Deus. Vamos continuar. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, né? As igrejas têm muito de falar disso. Ai, mano, você é bem, você é cabeça e não cauda, né? Então, mas eles não entendem que isso aqui o Senhor falou para o povo de Israel e obediência ao cuidado. Vamos ler? O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes dou hoje, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Está atrelado a bênção, tá? A bênção de Deus. Vocês serão as nações, né, que estarão por cima. Por quê? Porque a gente vê, né, que a terra que manda leite e mel, o povo que estava ali, né, o povo cananeu foi tirado de lá porque eles eram um povo idólatra, as 7 nações, Ebuseus, Zebeus, Zetitas, né? A gente vai estar vendo isso aí em Deuteronômio 7:1, as nações e outros lugares também, tá? Então, está atrelado isso, ok? A cabeça e não cauda, assim, que eles vão ser prósperos, que eles vão estar por cima e assim por diante. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou para seguir outros deuses e prestar culto. Então Deus sempre falava para o povo, não preste culto a outros deuses. Por quê? Porque as nações pagãs, né, elas prestavam culto a outros deuses, tá? Eles eram extremamente pagãos e idólatras. Vamos lá, as maldições da desobediência. Agora vamos entrar na maldição de novo. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também a colheita da sua terra, o bezerro e o cordeiro dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticam ao se esquecerem dele. Então Deus está falando, vocês vão esquecer de onde eu tirei vocês? Vocês vão esquecer que vocês são meu povo escolhido? Então tudo de mal vai vir sobre vocês, tá? Os senhores encherão da doença até banidos da terra em que vocês estão entrando para tomar dela posse. O Senhor os ferirá com doença devastadora, febre, inflamações, com calor abrasador, a seca, com ferrugem, a mofo que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza, o pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. As pessoas falam muito de bênção, né? Só das bênçãos, mas não fala das maldições, né? Porque a igreja, as coisas do Senhor é atrelado com obediência, tá? Ainda mais para o povo de Israel. Graças a Deus que eu e você, né? Estamos na graça. E o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica de todo pecado, né? Glória a Deus por isso, que Deus ele tem sido misericordioso sobre as nossas vidas, né? E aí, continuando, você lembra da úlcera que veio do Egito, sobre o povo do Egito? Então, viria sobre o povo de Deus também, se eles desobedecessem. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão por um caminho, por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu, e para os animais da terra não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlcera do Egito, e com tumores, ferida purulenta. Olha só para você ver. Tumores, ferida purulenta, sarna, males das quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve, né? Então, Deus falando para eles. Então, assim, essa é a maldição de Deus sobre o povo de Israel. E continua. Vocês ficarão noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos, né? Então, tudo ao contrário daquilo que Deus tem abençoado. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas vocês não comerá da sua carne, o seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido, as suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém os livrará, os seus filhos e as filhas serão entregues às outras nações. Lembra, a gente vê isso lá em Jeremias, tá? As outras nações e os seus olhos se consumirão a espada deles dia após dia, sem que vocês possam
erguer uma só mão para trazê-lo de volta, né? No cativeiro babilônico acontece isso lá, né? Em Jeremias, tá? Eles vão ali pela Babilônia. A gente vê o livro de Daniel, já começa após isso, tá? Após o cativeiro babilônico. Um povo que vocês não conhecem comerão aquilo que a terra e o seu trabalho produzir. Vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que vocês e seus olhos viram os levará à loucura, né? Igreja, a gente vê muito, né? Esses dias, minha filha estava vendo ali sobre Hitler, né? O Holocausto. E ela fala, ai mãe, que mal. Eu falei, filha, tudo isso é desobediência do povo de Israel, né? Então Deus permitiu, né? Permitiu, mas logo depois eles foram levados para o centro da terra. Em 1948, Israel voltou como nação, né? E, recentemente, Jerusalém como capital de Israel, Donald Trump reconheceu, acho que em 2017, 2018, né? Na nossa época, agora na nossa era, coisa recente. Então, prova que Jesus está voltando. Isso a gente está falando coisa de mais de 4.000 anos atrás. Hoje a gente está lendo, tá meditando nessa palavra e hoje estou contando que aconteceu coisa de 7 anos atrás, né? Jerusalém sendo reconhecida como, né, capital de Israel, coisa para Deus, né? Depois deles ser espalhado pelo 4 cantos da terra. Vamos continuar. Aquilo que o seu Deus, aquilo que os seus olhos viram, os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas com ferida dolorosa, incuráveis que se dispararão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará e também, o Senhor os levará e também o rei que governa uma nação que vocês, os seus antepassados, nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses de madeira e de pedra, né? Igreja, então é muito sério, né? As coisas que o Senhor permitiu, né? O povo de Israel, que a gente sabe que eles passaram por tudo isso por causa da desobediência deles, né? Que não foi brinquedo, não. O povo foi terrível, tá? Vocês serão motivo de horror, objeto de zombaria, de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo, tá? Aí ele diz assim, cadê? No 39, plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes os comerão. Vocês terão oliveira em todos os países, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos, meu Deus, a igreja é muito forte, né? Meu Deus. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro babilônico, que a gente acabei de falar, tá lá em Daniel, tá? Finalzinho de Jeremias, tá? Cativeiro babilônico. Enxames de gafanhoto apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. E a gente vê que isso aconteceu com o povo de Israel, ok? Por causa da desobediência. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Inverte a situação. O povo não lembra disso, né? O povo só lembra que o povo de Israel é cabeça e não cauda, né? O povo, ai, irmã, você é cauda e não cabeça, irmão. Acho até engraçado, né? Todo mundo quer ser cabeça, mas não quer ser cauda, mas não quer obedecer a Deus, né? Meio complicado isso, né? Uma divergência. E todas essas maldições cairão sobre vocês. Eles os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que lhes deu. Então, a igreja é algo muito sério, né? É muito sério, porque as pessoas querem as bênçãos, né? Mas não querem obedecer aquilo que Deus manda, né? O povo de Israel passou por toda essa situação. Vamos lá no 44. Essas maldições serão um sinal, um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria o Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, igreja, Deus está cobrando do povo. Peraí, vocês não me obedeceram e vocês não me adoraram na época da prosperidade, foram adorar outro Deus, então agora, né, vai estar no meio da fome, no 48. Então, em meio à fome, à sede, nudez, pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de terror sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Então, é muito, muito sério, né? O que o povo de Israel plantou e que ele escolheu. Foi forte demais, igreja. Né? Mas as pessoas só pensam assim, você vai ser cabeça e não cauda. Mas não sabe o contexto do cabeça e não cauda, tá? O contexto é esse. A desobediência do povo de Deus, o povo de Israel, do povo escolhido do Senhor. Nações de aparência, o Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como águia
em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, né? A gente vê que esses são os assírios, os babilônicos que vieram do confins da terra, de bem longe, né? Para pegar ali o povo, tá lá em Jeremias, que a gente leu, os 48, né? A Babilônia, lembra do cativeiro babilônica? Do rei Nabucodonosor, né? Deixa eu até colocar aqui, Nabucodonosor, para mim não esquecer, né? Então, foi bem forte que Deus fez. Deus levantou ele ali para oprimir o povo de Israel, tá? Então, é uma história que a gente fala assim, do mesmo jeito foi com Hitler. Deus levantou Hitler para oprimir o povo, para o povo, né, se achegar a ele dos 4 cantos da terra. E tiveram que se achegar mesmo, né? Diz assim no 50. Nações de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Então, assim, eles vieram matando tudo, tá? Lembra o rei Zedequias? Seus olhos foi furado na frente dos seus filhos, e seus filhos foram levaram cativo porque eles não se entregaram. Deus falou, se entregue, será melhor. Então, e Jeremias falava, e eles o quê? Caía de pau em cima de Jeremias, batia em Jeremias, colocava jugo em Jeremias, era coisa terrível, tá? Isso aí vocês podem estar vendo no livro de Jeremias, e também ali Jeremias 48, 49 vai ter, né, ali o cativeiro babilônico, tá? Que já entra para Daniel, no livro de Daniel, que já está no cativeiro. Ela devorará as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhe deixará cereal, vinho, azeite, ó. Ela não lhe deixará cereal, vinho, azeite, também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados totalmente. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam, né? Sitiam todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então, eles tinham confiança em muros, né? Chegou um ponto que o povo de Israel tinha confiança em muro, porque o muro significava segurança, mas não tinha confiança em Deus, tá? Segurança. Quantas pessoas, né, têm segurança no seu próprio braço, né? Na sua própria força? Vou até marcar aqui que Deus falou comigo agora. Não, a nossa força tem que estar no braço do Senhor, tá bom? Não no braço de carne. Continuaremos. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E essa parte aqui, igreja, isso aconteceu em 2 Reis 6:24. Vocês podem estar vendo lá sobre isso, tá? Tamanha foi a fome ali, sitiada ali, né, em Samaria ali, que aquele povo comia os seus filhos. Foi coisa terrível, né, que o povo de Israel passou. Então ele viveu, por quê? Porque não obedeceu ao Senhor. Então tiveram que comer até seus próprios filhos, coisa terrível, tá? Misericórdia, você imagina, né? E vamos lá. Arandassura me decoma naira mandasai, né? Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço de carne a seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe afligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada de vocês tão delicado e gentil que não ousaria encostar no chão o sola do pé, será mesquinha com o marido de quem ama e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta do ventre nem os filhos para gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco, e no sofrimento dos seus inimigos afligirá a vocês. Igreja, isso é muito forte, né? Isso aconteceu, elas comiam, era algo terrível, igreja, no cerco, né? Então a gente vê aqui, né, o que Deus está falando aqui foi um sofrimento terrível que esse povo passou, tá? Isso aí você vai ver lá em 2 Reis, tá bom? 6 ali, né? A fome terrível, terrível. Terrível fome. E aí, igreja, continuando, né? Isso aí, e vai ser o quê em 2 Reis? Vai ser o cumprimento das maldições que eles não obedeceram a Deus, simplesmente isso, tá? Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escrita neste livro, e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus. Vocês não vão temer a Deus, então vocês vão passar por toda essa situação. Foi o quê? Falta de desobediência, tá? Não obedeceram ao Senhor, seu Deus, nem à lei dele. Ele enviará peste terrível sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraça horrível prolongada, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês
as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registrada neste livro da lei, até que seja destruído. Vocês que no passado foram tantos quantos estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, né? Então, igreja, isso aqui é muito forte, tá? Olha só. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram o Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-lo prosperar e aumentar o número, também lhe será agradável arruiná-lo e destruí-lo. Vocês serão desarraigados da terra que estão entrando para dela tomar posse, né? Então, né, acabei de falar neste instante aqui, né, que em 1948 eles foram trazidos de todos os lugares da terra e foram, né, Israel foi colocado lá no centro da terra de novo, tá? Coisas recentes no nosso tempo, né? E de novo, também falar que em 2017, 2018, Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Então é no nosso tempo que essas coisas estão acontecendo, né? Então a gente vê o cuidado de Deus, né? E esse povo foram espalhado ali, né? Foi a experiência de Israel ali após exílio, tá? E a gente vê que agora, né? Ali a Síria, a Babilônia derrotaram 586 a.C. e agora, né? Recentemente eles voltaram, coisas de igreja, não tem nem 100 anos, tá? Que Deus começou a cumprir ali as promessas na vida desse povo, é terrível. Vamos lá no 64. 28, 64. Então o Senhor espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses e deuses de madeira, de pedra que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Então, infelizmente, né, foi o que aconteceu com o povo de Israel. E não é algo, né, fácil. Por quê? Porque Deus havia avisado para eles, igreja. Né? Mas eles eram obstinados, né? Sempre obstinados. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança de vida, né? A gente vê que essas últimas coisas aqui, ó, aconteceu no Holocausto com Hitler, tá? No começo de 1900, tá bom? Eles passaram por tudo isso aqui também, ok? No 64, de manhã dirão, quem me dera fosse noite, de noite, a quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que vocês, os seus olhos verão, né? Então a gente vê, igreja, que foi muitas coisas. Jesus veio, eles não aceitaram, né? Perseguiram, crucificaram o Senhor e teve muitas e outras situações, né? E Deus sempre amassando e arrebentando esse povo, mas o povo até hoje não aceitou Jesus, né? Eles acham que é vamos dizer assim, é o líder religioso, mais um, né? Vamos lá no 68. O Senhor os enviará de volta ao Egito em navios ou pelo caminho que lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravo e escrava, mas ninguém o comprará. Então tudo isso aconteceu, tá? E aconteceu também nos nossos tempos, igreja. Então, quando Deus diz a bênção e a maldição, é por isso, porque o povo de Israel foi um povo que saiu do caminho do Senhor, da lei do Senhor, né? Mas eu e você, pela misericórdia do Senhor, fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, possamos orar, buscar, arabandaçudecomunais, jejuar, clamar ao Deus vivo, porque esse Deus, ele nos ouve. O povo de Israel, nessa época, ainda eles tinham um sacerdote, tá? E só o sacerdote, né? Igual Moisés, que falava com Deus, o sumo sacerdote que intercedia, né? Que fazia ali o sacrifício pelo povo. Eu e você temos o sumo sacerdote que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, Jesus Cristo, tá bom? Então o véu do templo foi rasgado. Eu e você, como, né, enxertados na videira, nós temos livre acesso para adorar o Senhor 24 horas por dia. Aramanda, não deixe de adorar esse Deus, não deixe de buscar, não deixe de clamar, de orar, de falar do amor de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que essa palavra possa chegar aos vossos corações, né? De uma maneira que vocês possam entender que esse Deus maravilhoso é tão temível e terrível que fez os céus e a terra. Ele só quer ser adorado e glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.